Eu já coloquei a atividade no Moodle? A atividade já está lá? É uma lista de exercícios, não é? Ou não? Deixa eu entrar aqui, eu já vejo. Eu vou colocar uma lista de exercícios hoje. É isso mesmo, é que não tinha o exercício. Eu fiquei procurando aqui, eu falei, uai, será que ela pensou que colocou e não colocou? Não, Aí eu não, por isso ainda que eu não coloquei, comentei no não. chat. Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês, até ver aqui onde eu vou colocar. Vou colocar, né, dentro do aula do dia 4/9, tá bom? Tá bom. Aula do dia 4/9, eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês. É uma revisão, tá bom? Dessa primeira parte do nosso conteúdo, viu? Então não se preocupem. Hoje eu quero terminar com vocês cooperação jurídica internacional. O que ficou faltando na aula passada? Eu falei de carta rogatória. Falei de carta rogatória na aula passada? Sim. Faltou falar de auxílio direto, não foi? Auxílio direto eu falei? Então, hoje nós vamos retomar, então, cooperação jurídica internacional e eu vou falar de um assunto muito bom: casamento. Casar é uma delícia, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos nas últimas aulas de cooperação jurídica internacional. Eu disse para vocês que cooperação jurídica internacional é uma forma que os estados chegaram a uma resolução, a um acordo que os estados, os países chegaram para facilitar as questões judiciárias. Então, os estados, eles cooperam entre si para facilitar com que decisões e sentenças de outros países possam ser executadas no seu território. A forma clássica da cooperação jurídica internacional, que também é a mais antiga, é a homologação de sentença estrangeira. Eu disse para vocês que a homologação de sentença estrangeira, ela independe de tratado internacional. Então, basta, ok? Você trazer a sentença com todos aqueles requisitos que nós já vimos, ela ser válida lá no seu país, ter sido proferida por um juiz competente, ela está traduzida, ok? Ela não feria a ordem pública, que o STJ ele vai homologar essa sentença estrangeira, tá bom? Então, a forma clássica é a homologação de sentença estrangeira. Nós temos aí outras formas. Uma é a carta rogatória. A carta rogatória vai ser a comunicação entre juízos, ok? De países diferentes. Então, quando um juiz aqui no Brasil, ele dá uma decisão interlocutória e precisa notificar uma pessoa que está em outro país, ele vai fazer isso por meio de uma carta rogatória. Ou não, ou o juiz aqui do Brasil, ele está precisando de informações de um processo que está lá na Suíça. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai pedir essas informações? Ele vai pedir por meio da carta rogatória, tá bom? Então, imagine que um juiz, ele precise de informações para julgar o seu processo, ou ele precisa citar uma pessoa, ele precisa intimar uma testemunha, tá bom? Como que ele vai fazer isso se essas pessoas, se esse processo está no exterior? Ele vai fazer isso por meio da carta rogatória. A carta rogatória, a gente é igualzinho à carta precatória. A diferença é que a carta precatória é dentro do Brasil. A carta rogatória é fora, tá? Na carta rogatória, nós vamos ter o juízo rogante e o juízo rogado. Então, é o juízo que pede e o juízo que atende. Isso também vai interferir se aquela carta rogatória é uma carta rogatória ativa ou uma carta rogatória passiva, tá bom? A carta rogatória ativa é aquela que é expedida pela justiça rogante, então é expedida pelo país que precisa daquela informação, tá bom? A carta rogatória passiva, então,
é aquela que vai ser executada pelo outro Estado. Combinado? E ficou faltando falar da outra forma de cooperação jurídica que nós temos, que é o auxílio direto. O que é esse auxílio direto? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí que travou aqui. O que é o auxílio direto? É uma forma de cooperação. É uma forma de cooperação que não necessariamente vai depender de matéria judicial, que não vai depender necessariamente de comunicação entre juízos. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui eu travei aqui o... Ele não quer aplicar o... Não quer passar o meu... Sim, professor, estamos te ouvindo perfeitamente. Pois é, mas aqui não quer passar. Ele diz que meu Chrome não está respondendo. Quer passar a minha apresentação. Tá, eu vou falando e depois eu mostro a apresentação para vocês. Então, o auxílio direto é essa forma de comunicação que não necessariamente vai envolver o Poder Judiciário. Digamos que o Banco Central ou o governo dos Estados Unidos queira fazer uma pesquisa com relação a quantos americanos no território brasileiro já foram infectados com Covid-19. Imagine, então, o governo americano, ele quer informações sobre a quantidade de brasileiros, de americanos que estão infectados aqui no Brasil. Como que ele vai fazer esse pedido? O Trump, vocês acham que o Trump vai ligar para o Bozo e vai falar assim, e aí, Bozo, tudo bem? Contando muita piada, eu tô vendo aí você falando que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Então, eu estou precisando saber quantos americanos estão infectados aí no Brasil. Vocês acham que é assim? Me escutam? Galera, sim? Eu quis dizer que estamos escutando bem, só que eu acho que não do Bozo. Vixe, agora caiu. Agora vocês me escutam? Sim, agora sim. Porque eu entrei aqui no outro aplicativo. Então, a cooperação jurídica internacional, o auxílio direto, ele vai se dar dessa maneira. Os estados, eles vão ter um órgão lá no seu poder executivo para realizar esse tipo de pergunta, ok? Então, sempre que nós precisarmos de alguma informação que depende do outro país, de algum órgão do outro país para fornecer, nós vamos nos valer, então, do auxílio direto, ok? Então, nós vamos nos valer desse auxílio direto. O auxílio direto, ele também pode envolver o Poder Judiciário, não tem problema nenhum, tá? Mas ele não é igual a uma carta rogatória. A carta rogatória, então, vai ser a comunicação entre juízos. Então, é a comunicação entre o Poder Judiciário. Já o auxílio direto pode ser a comunicação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então, ele é diferente e ele não necessariamente é algo que envolva o Poder Judiciário. Então, o Poder Executivo lá dos Estados Unidos entra em contato aqui com o nosso Ministério da Justiça e fala: oi, Ministério da Justiça, tudo bem? Então, nós estamos precisando aqui de uma informação. Quantos americanos foram infectados com Covid-19 aí no Brasil?
Aí o Ministério da Justiça, que vai receber o pedido do auxílio direto, ele vai se manifestar. Olha, ele vai falar assim: nós já recebemos, ele vai entrar em contato lá com o Ministério da Saúde e vai falar para o Ministério da Saúde: Ministério da Saúde, eu preciso dessa informação. Quantos americanos estão infectados com a Covid-19? O Ministério da Saúde responde para o Ministério da Justiça e aí o Ministério da Justiça devolve essa comunicação lá para o Ministério lá nos Estados Unidos. Ok? Voltei aqui para o oficial. Então, o auxílio direto é essa comunicação entre os órgãos, não necessariamente o poder judiciário, tá? Acho que agora eu consigo compartilhar se não travar. Conseguem ver? Me escutam? Sim? Tudo certo agora. Ah, que bom. O computador aqui demorou um pouquinho para acordar. Então, esse pedido de cooperação que nós vamos ter no nosso território é o que nós vamos chamar de auxílio direto, ok? Ele também, assim como a carta rogatória, ele precisa de tratado ou promessa de reciprocidade. Então, o auxílio direto, ele também vai depender de um tratado ou de uma promessa de reciprocidade. Sabe quando que nós usamos muito o auxílio direto e ficou muito comum? Com as questões da Lava Jato. Nós precisávamos de muitas informações, ainda na fase de investigação, nós precisávamos de muitas informações que estavam na Suíça, ok? Muitas informações. Então, o auxílio direto foi muito utilizado pelos promotores, tá bom? Pelos promotores, para que eles conseguissem informações que estavam lá na Suíça, informações bancárias, tá bom? Tudo isso eles fizeram muito, beleza? Nós vamos ter dois tipos de auxílio direto, que funcionam da mesma forma que a carta rogatória ativa e passiva, que é o auxílio direto ativo. Então, é quando eu peço, esse é um auxílio direto ativo. Quando eu tenho que responder à demanda de outro país, eu tenho um auxílio direto passivo. Tá bom? Então, o auxílio direto ativo é quando eu peço diligências e o auxílio direto passivo é quando eu executo aquela diligência para o país estrangeiro. Tá bom? Onde está previsto esse auxílio direto? Lá no artigo 28 a 34 do Código de Processo Civil. Esse código novo que nós temos, tá bom? Código de Processo Civil. Então, ele vai trazer as hipóteses do auxílio direto. Dei uma olhadinha depois, que é bem interessante. Ele vai falar assim no 28. Ó, o Felipe está fazendo uma pergunta. Na carta precatória, o juiz que recebe a carta é competente para julgar, cumprir a diligência. Nesses casos, os outros países podem julgar. Vamos lá, Felipe. Como assim o juiz pode julgar aquela diligência numa carta precatória? Por exemplo. Você tá me ouvindo? Estou. Não, porque quando o juiz recebe a carta precatória, por exemplo, aqui no nosso país, né, ele Sim. é competente para julgar e cumprir a diligência que o outro juiz pede para ele Mas cumprir. eu quero saber julgar de que forma? Tipo algum delito, por exemplo. Não, ele não vai julgar. Não, por exemplo, o juiz daqui manda para outro país, correto? Essa carta regatória.
para Uhum. cumprir alguma diligência, Sim. dependendo do delito, ele pode cumprir Não, não, ele vai cumprir a carta. Por exemplo, eu preciso citar uma pessoa. Aí o Então essa juiz carta vai só serve mandar para citar a citar. pessoa, então. Não, ela vai servir para citar, ela vai servir para ouvir testemunha. Então, por exemplo, eu quero ouvir uma testemunha. Aquele juiz que vai receber a carta rogatória, ele que vai ouvir a testemunha. Ele vai fazer perguntas para a testemunha, tá bom? Entendi. Então não tem Tá? fins executórios, digamos assim, né? Na verdade, ele não tem poder de decisão, mas ele consegue executar a carta rogatória. Ele não vai decidir se aquele processo, ele não vai entrar no mérito do processo, tá bom? Ele não decide o processo, ele não faz a sentença do processo. Ele vai ouvir a parte. Ah, tá, beleza. Tá bom? Então, olha, eu quero ouvir aquela pessoa, eu quero citar aquela pessoa, eu quero pegar informações, digamos, por exemplo, eu quero informações da Receita Federal dos Estados Unidos, eu quero o imposto de renda da pessoa, tá? Então, não está lá nos Estados Unidos? Não é uma decisão judiciária brasileira? Então, nós vamos fazer isso por meio de carta rogatória. Quebra o sigilo bancário da pessoa que está lá nos Estados Unidos. Mas quem vai quebrar esse sigilo bancário? É o Brasil? Não. É o juiz lá dos Estados Unidos, tá bom? Quando ele for executar aquela carta rogatória. Entendi agora. Tá bom? A mesma coisa, o contrário. Se chegar uma carta rogatória dizendo que é para quebrar o meu sigilo bancário, por exemplo, tá? Essa carta rogatória vai ser encaminhada lá para o STJ. O STJ vai analisar se todos os requisitos estão previstos e vai dar o cumpra-se. Então, juiz federal pode mandar quebrar o sigilo bancário da Caroline, tá? Mas não é o juiz da carta rogatória que vai decidir se aquele processo está certo ou não, tá? Quem recebe a carta rogatória, ele não decide o processo, ele não julga o processo, tá? Ele vai dar uma decisão também, olha, a pessoa foi devidamente citada. Pronto, devolve a carta rogatória cumprida. Ok? Não há decisão terminativa nesses processos na execução dessas cartas rogatórias. Tá? Entendeu? Entendi, Felipe? doutora. Entendi, obrigado. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos lá para o auxílio direto. O auxílio direto, ao contrário da carta rogatória, então, ele não é necessariamente matéria, ele não envolve decisões interlocutórias proferidas por juízes, tá bom? Porque nós fazemos, normalmente, carta rogatória para decisões interlocutórias, não é assim? Citar a pessoa, intimar a testemunha, determinar que certo órgão faça alguma coisa. Não é assim que funciona? Então, a mesma coisa vai ser a carta rogatória. Mas o auxílio direto não necessariamente envolve poder judiciário. Pode ser colheita de informações. Eu quero saber a quantidade de americanos que ficaram doentes no Brasil. A França, por exemplo, pode mandar um pedido querendo saber quantos franceses estão presos no Brasil. Isso é uma informação que envolve necessariamente um juiz? Não, pega essas informações lá com o CNJ, não é verdade? Então, o auxílio direto, ele vai existir para essas hipóteses, que não necessariamente envolve juízes, ok? Então, não necessariamente vai envolver juízes. E está lá a previsão. 28 do CPC vai falar, cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação
no Brasil, tá bom? Então, o próprio artigo 28 já vai falar isso. Olha, isso aqui não necessariamente é uma matéria, não é necessariamente uma decisão interlocutória de um juiz, mas é um pedido de auxílio. E o auxílio, então, ele vai ser feito pela nossa autoridade central. Quem é a nossa autoridade central em matéria de cooperação jurídica internacional? O Ministério da Justiça, tá bom? Então, o auxílio direto e a carta rogatória vão envolver o Ministério da Justiça, beleza? Então, eu trouxe aqui resumido para vocês, lá as hipóteses do 28 ao 34, ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, não. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico brasileiro e sobre processos administrativos ou jurisdicionais, findos ou em curso, colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira, que é o caso aqui de carta rogatória, tá bom? Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela legislação. Agora, imagine uma situação. O governo dos Estados Unidos, o poder executivo dos Estados Unidos, ele precisa de informações que estão em um processo, tá bom? É o Poder Executivo dos Estados Unidos, um órgão lá do Poder Executivo dos Estados Unidos, está precisando de informações que estão em um processo sigiloso, ok? Informações sobre a venda de ações da Petrobras. Então, está precisando aí para poder ajuizar uma ação depois futura, lá nos Estados Unidos, pela queda no valor das ações e os investidores americanos. Então, o governo dos Estados Unidos precisa de informações que estão em um processo. O Poder Executivo, lá dos Estados Unidos, é um órgão jurisdicional? Não, não é um órgão jurisdicional. Ele já tem um processo em curso, então o juiz desse processo poderia pedir informações que estão no processo aqui no Brasil? Não. Tá? É um órgão, então, do Poder Executivo americano que quer informações sigilosas de um processo que está em curso no Brasil. Como que isso vai ser feito? Vai ser feito por meio de auxílio direto. Tá bom? Então, vejam, carta rogatória só vai existir se eu tiver um processo em curso. Então, o juiz desse processo em curso que vai pedir auxílio para outro juiz no estado estrangeiro. Tá bom? Isso é carta rogatória. O auxílio direto, não. O auxílio direto pode ser um pedido de ajuda do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Tá bom? Então, digamos que o Poder Executivo, um órgão lá do Poder Executivo americano, precise de informações que estão em um processo aqui no Brasil. Tá bom? Como que vai se dar, então, esse pedido de auxílio direto? O auxílio direto chega lá no Ministério da Justiça, dizendo: oi, Brasil, tudo bem? Olha, eu aqui, Poder Executivo dos Estados Unidos, estou precisando de informações que estão num processo sigiloso lá em Curitiba. Tá bom? O que o Ministério da Justiça vai fazer? Nesses casos que envolve uma prestação jurisdicional, ou seja, envolve informações que estão em processos. Então, esse auxílio direto que chega aqui no Ministério da Justiça, mas que ele envolve o Poder Judiciário brasileiro e processos em curso, tá bom? Então, quando esse auxílio direto chega, o Ministério da Justiça encaminha para a AGU.
Por quê? Porque a AGU vai peticionar nesse processo, tá bom? E vai pedir ao juiz que libere as informações para poder responder aquele auxílio direto. Então, a AGU, em nome do Brasil, em nome da República Federativa do Brasil, na verdade, não é em nome da República, é em nome da União, tá? Então, a AGU, em nome da União, vai peticionar naquele processo pedindo as informações. Se o juiz liberar aquelas informações, a AGU pega aquelas informações e manda lá para o Ministério da Justiça falando, olha, as informações foram obtidas. Aí o Ministério da Justiça pega aquelas informações e devolve para o executivo lá dos Estados Unidos. Conseguiram entender a diferença entre auxílio direto e carta rogatória? Conseguiram perceber? A carta rogatória, então, é um meio de cooperação jurídica internacional que vai envolver poder judiciário. Poder judiciário de um país e o poder judiciário de outro país. Tá bom? Quando você tem uma decisão interlocutória a ser cumprida no Estado estrangeiro. Então, você tem uma decisão interlocutória aqui no Brasil que precisa ser cumprida no Estado estrangeiro. Isso vai se dar por meio de carta rogatória, tá bom? Agora, se eu tenho um pedido de auxílio direto que é formulado por qualquer órgão do poder público de outro país ou do Brasil, que não necessariamente envolva, tá bom, o poder judiciário, aí eu vou fazer isso por meio de auxílio direto. Eu quero colheita de informações, eu quero, por exemplo, informações de quantos projetos de leis são apresentados por deputados lá nos Estados Unidos. O poder público aqui brasileiro, o poder legislativo, o Rodrigo Maia, o Nhonho, ele quer informações sobre a quantidade de projetos de leis são apresentados pelos deputados norte-americanos. Ele quer essa informação, tá? Aí o Nhonho vai ligar para a presidente da Câmara lá nos Estados Unidos. Oi, Nancy, tudo bem? Ele vai falar, Nancy, qual que é o nome da presidente lá da Câmara? Esqueci o nome dela, acho que é Nancy, alguma coisa. Oi, tudo bem? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso por meio de um auxílio direto. Ele vai fazer o pedido lá para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai encaminhar para a autoridade central lá dos Estados Unidos e a autoridade central lá dos Estados Unidos vai responder quantos projetos de lei são apresentados por ano por cada deputado, tá bom? Aí pega essa informação, manda de novo para a Autoridade Central Brasileira e a Autoridade Central Brasileira devolve para o Rodrigo Maia, ok? Isso é auxílio direto. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao auxílio direto? Vamos fazer um exercício de fixação. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês responderem. Deixa eu ver aqui qual que é o nome da presidente da Câmara lá dos Estados Unidos. É a Nancy Pelosi, isso mesmo. Nancy Pelosi. Ok? 1 minutinho para fazer o exercício. Um exercício. Vamos ver como é que vocês estão. Pronto? Podemos responder? Podemos responder? Vou responder, então.
Vamos lá. Uma carta rogatória foi encaminhada nos termos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias para citação de pessoa física domiciliada em São Paulo para responder a processo de divórcio nos Estados Unidos. Caraca, gente, a professora não falou nada dessa Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias. Caraca, a professora não falou nada, que raiva! Pois é. O que é essa convenção? Nada mais, nada menos do que um tratado internacional aqui no âmbito das Américas para facilitar a cooperação jurídica internacional, tá bom? Para falar que os países signatários dessa convenção, eles vão, ajudar os outros países sempre que precisar de cooperação jurídica internacional. Olha aí o tratado, tá? Carta rogatória, citação, tá? A esse respeito, assinale a opção correta. Não será necessário obter exequatur em função do tratado multilateral ratificado por ambos os países? Eu disse isso para vocês? Qualquer carta rogatória que chegar no Brasil, qualquer, não importa se foi um tratado multilateral, se foi um tratado bilateral, se foi uma promessa de reciprocidade, não importa. Qualquer carta rogatória que chegar no Brasil vai ter que passar pelo crivo do STJ. E aí o STJ vai expedir, se ele achar conveniente, o exequatur. Tá bom? Exequatur. Então, errada, tá? O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a ordem de citação. Quando nós temos o exequatur ou a carta rogatória, quando nós temos a homologação de sentença estrangeira, quem cumpre é a Justiça Estadual? Quem cumpre é a Justiça Federal, tá bom? Então, se a concessão de exequatur caberá ao STJ e seu posterior cumprimento à Justiça Federal, ok? A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento caberão à autoridade central indicada na convenção? Não, tá bom? Quem indica isso é a legislação brasileira, tá? Quem cumpre, quem concede exequatur, tudo isso é de acordo com a legislação local, tá bom? Legislação local. Então, resposta, letra C. Vamos para a segunda questão de fixação. Marque verdadeiro ou falso. Ok? Marque verdadeiro ou falso. Vamos lá, um minutinho. O caráter laico do Estado brasileiro impede a homologação de sentença estrangeira eclesiásticas de anulação de matrimônio confirmado pela Santa Sé. É assim? Não. Tá? É justamente pelo Estado brasileiro ser um Estado laico que ele vai homologar as sentenças estrangeiras. A Santa Sé não é um ator das relações internacionais? Então, ela vai atuar como qualquer Estado estrangeiro. Tá bom? Lá, essa sentença anulatória de casamento, ela foi proferida por um juízo competente? Foi, o Papa. Tá? Ela obedeceu à ampla defesa e o contraditório? Obedeceu, as partes foram devidamente citadas e elas estavam de acordo com a anulação do casamento. Legal, tá bom? Essa anulação fere princípios do direito, fere a ordem pública? Não. Essa sentença, ela está
traduzida e juramentada? Sim, o próprio Papa já escreveu isso lá em português, ele já deu a sentença em português, tá bom? Então, é a própria tradução oficial, ok? Pronto. Por que o Brasil não vai homologar essa sentença? Tá bom? Então, falso, 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 tá bom? Regras de conexão são normas que indicam o direito aplicável às situações jurídicas que digam respeito a mais de um ordenamento jurídico, certo? É exatamente isso que são as nossas regras de conexão, nossos elementos de conexão, tá bom? O auxílio direto não é admitido no Brasil. Falso, né, galera? Nós temos até um capítulo inteiro aqui no Código de Processo Civil só para falar de auxílio direto, só para falar de como nós utilizamos o auxílio direto, quando pode, quando não pode. Olha, eu tenho uma sessão inteira, na verdade. Eu tenho uma sessão inteira só para falar de auxílio direto. Ok? Então, tá errado. A homologação de sentenças estrangeiras é feita pelo STJ e cumpridas pela Justiça Estadual? Errado também, não é? Ele é cumprido pela Justiça Federal. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação à cooperação jurídica internacional? Alguma dúvida? Não? Sem dúvida, posso passar para o conteúdo novo? Tranquilo, né? Eu quero ver na hora da prova. Agora tá tudo fácil, tá? Agora tá todo mundo. Não, isso aí é muito fácil. Quero ver na hora da prova. Tá? Quero ver na hora da prova. Na hora da prova vai ser uma colação danada, tá? É um ligando para o outro, é um e o outro procurando exercício na internet. Vai ser um negócio assim, ó. Eu lembro, né, que na prova passada eu peguei a questão de um concurso aí, fiz umas alteraçõezinhas bem bobinhas na questão, tirei alguns itens, aí mudei um sim para um não, um é por outra coisa, aí eu pus na prova, né? Aí a aluna, ô professora, mas eu olhei lá na questão do concurso tal, a resposta era essa. Eu falei, naquela resposta lá daquele concurso, não é? Na prova, se você perceber, a questão está diferente. Não, professora, não está diferente, não. Eu falei, tá, olha lá. Olha lá se não está diferente. Ela, é verdade. Então, vocês acham que eu sou besta? Pode rir de nervoso mesmo, porque é isso que vai acontecer na prova de vocês. Tá? Tem que modificar, porque em vez de vocês olharem no conteúdo que vocês estudaram, vocês vão colar da prova. Eu sei quando o aluno cola, ele gasta 2 minutos para fazer a prova inteira. Você vê, o primeiro vai lá, gasta 1 hora para fazer. Aí depois o outro já gasta 40 minutos. Aí o outro já gasta 30. Aí no outro já gasta 20. Aí o outro já gasta 10. O que gasta 3, você sabe que ali todo mundo já fez todas as questões do banco de dados. Então, aquele ali é o que fica esperando só o print dos colegas, não é? Pois né, Adriano? Sei. Eu quero só ver. E falando em prova, lembrar para vocês que nós vamos usar pela primeira vez o método Avalia, tá? Então, as nossas provas vão ser 8 questões de marcar X e 2 questões dissertativas lá no Avalia, tá? Da mesma forma que está no nosso plano de ensino. Então, vocês vão fazer a prova lá pelo Avalia. Combinado? Tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso assunto. Eu quero falar... Avalia... Então, Letícia, eu ainda não mexi, mas é uma outra plataforma. Eu não sei, não vai ser mais pelo Moodle. Eu não sei como que eles vão integrar isso. Eu ainda tenho que mexer na plataforma. Mas você entra ali pelo seu aluno, sabe? Você vai lá pelo site da faculdade. Bom dia, Denaide. Você vai lá pelo site da faculdade, do centro universitário.
Pois é, eu acho que eles vão falar ainda. Aí você vai lá em URLs externas, sabe? Você vai lá em URLs externas e entra lá no Avalie. Eu não sei como vai ser, eu vou mexer ainda. E aí na semana que vem eu falo para vocês, tá bom? Tá bom, professora, passa mesmo o feedback pra gente. Pode deixar. Eu vou mexer esse fim de semana no sistema, vou ver como funciona. Eu sei que lá eles pegam um banco de dados de questões do Brasil inteiro, mas o professor também pode colocar questões, que é o que eu vou fazer. E aí eu vejo como que vai ser e eu passo para vocês na semana que vem. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Não, gente, que prova é de lascar. Eu já contei para vocês da prova de lascar que eu fiz para os alunos do 10º semestre. No último dia de aula deles, que a festa estava pronta. Aquilo sim foi uma prova de lascar. Essas que vocês fazem online aqui, ó, é só colação, então relaxa, tá? Vamos falar, então, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Eu quero falar de um assunto muito gostoso. Casar. Casar é uma delícia, galera. Só quem casou que sabe, não é? Casar é a melhor coisa que pode acontecer para um homem, acredite em mim. Não, Denade, não perdeu nada, não. Casar é a melhor coisa que pode acontecer para o homem, tá? Para o homem. Meu amigo, a Luísa ali tá certa, mulher nova, bonita, ela tem que aproveitar a mesma vida, tá? Casou com aquele homem feio, tá? Aquele homem feio. Ela tem que aproveitar mesmo, tá certo, ela fica com quem ela quiser. Se quiser ficar com o marido, fica. Se não quiser ficar com o marido, também não fica. Se quiser arrumar outra, arruma, tá? Mulher rica, bonita, inteligente, bem-sucedida, corpaço, ela faz o que ela quiser. Até se ela não tivesse nada disso, ela também podia fazer o que ela quiser. A Denaide que nada, casar é a melhor coisa para o homem. Meu Deus do céu. Você conhece algum homem que separou e que depois não quis casar de novo? Nós mulheres que separamos e não queremos mais. O homem é a melhor coisa, porque casar ele vai ganhar uma mãe com benefícios. Tá? Tá bom? É uma mãe com benefícios. Agora, para a mulher, não deixa meu marido escutar isso, tá? Então vamos lá, o que é o casamento? O que é o casamento? O casamento, então, é um, é um negócio, alguns autores vão falar que é um negócio jurídico solene, não é? Em que duas pessoas, nós ainda não admitimos o casamento que envolva mais de duas pessoas. Então, é um ato solene que vai envolver duas pessoas e que essas pessoas vão formar uma sociedade conjugal, tá bom? Então, essas duas pessoas, elas vão se unir e vão formar uma sociedade conjugal. Quem pode casar aqui no Brasil? Quem pode casar? Maiores de 16 anos. Então, qualquer pessoa maior de 16 anos aqui no Brasil pode casar. Nós temos, claro, aqui no Brasil, com relação aos maiores de 16 anos e menores de 18, a necessidade de autorização dos pais, tá bom? Mas aqui a nossa capacidade de casar, ela está regulada pelo nosso Código Civil e vai falar que qualquer pessoa maior de 16 anos pode casar, tá bom? E nós também vamos ter no nosso Código Civil aqueles que não podem casar e não devem se casar. Quem que não pode casar, por exemplo? Você com a sua sogra, tá, Felipe? Você com a sua sogra não pode casar, tá? Uma vez sua sogra, para sempre sua sogra. Porque ela criou com você um vínculo de afetividade, tá? Um vínculo afim,
e que ela está na mesma posição que sua mãe está. Então, como você não pode casar com a sua mãe, você não pode casar com a sua sogra. Tá bom? Então, vocês não podem casar. Quem não deve casar? Quem que não deve se casar? Por exemplo, a pessoa que se divorciou, mas que ainda não dividiu os bens. Ou a pessoa que ficou viúva, mas que ainda não fez o inventário. Essas pessoas não devem se casar. Mas elas são impedidas? Não. Elas só não devem. E se elas se casarem, elas vão receber uma sanção civil para esse casamento, que no caso do artigo 1523 vai ser a obrigação de um casamento por separação de bens. Tá bom? Então, os nossos impedimentos, as nossas suspensões, as nossas capacidades para o casamento, elas estão previstas lá no nosso Código Civil. E o que vai dizer a Lindbe? Que o casamento que é celebrado aqui no Brasil, então qualquer casamento, gente, aqui eu me refiro a casamento oficial, tá bom? Qualquer casamento oficial realizado aqui no Brasil, nós vamos aplicar, então, a legislação brasileira para os impedimentos e as formalidades do casamento, tá bom? Então, se um casamento for realizado aqui no Brasil, eu vou obedecer qual legislação? Essa daqui, ó. A capacidade para casar. Quem pode casar aqui no Brasil? Maiores de 16 anos. Quem não pode casar? Quem é suspeito para casar? Então, eu vou observar aqui no Brasil as formalidades do Código Civil. Mas, professor, e se aquele casamento foi realizado no exterior? Gente, aí eu estou me referindo àqueles casamentos oficiais, tá? Não é aquela festinha que o povo adora fazer no exterior, não é? Vai fazer um casamento no exterior, aí liga para o hotel e fala assim, oi, tudo bem? Eu queria fazer um casamento aí no exterior. Vocês arrumam aí alguém para fazer uma celebraçãozinha, coloca uma musiquinha, coloca uns comes, tá? Aquilo ali pode ser oficial, mas também pode não ser. Se você observar as regras jurídicas do local, aquele casamento ser realizado por uma pessoa credenciada, tá bom? Você juntar todas a documentação, aquele casamento pode ser um casamento de verdade, como também pode ser um casamento de mentira, ok? Então, o casamento no exterior, ele vai observar todas as formalidades da lei civil daquele país. Aí, na aula de ontem, os alunos estavam brincando, vamos todo mundo casar em Las Vegas. Cuidado, tá bom? Cuidado com aquele casamento, Felipe. Quando você for para Las Vegas, tá? Você vai para Las Vegas com a sua namoradinha, aí vocês bebem todas, aí você fala assim, vamos ali naquela capela. Vamos ali naquela capela que o Elvis vai casar a gente. Você achando que tá brincando, não é? Você tá brincando. Cuidado com a capela que você entra. Porque dependendo do local ali em Las Vegas que você se casar, aquele casamento é um casamento oficial. Você vai ser casada a partir daquele momento. Porque aquele Elvis que está lá celebrando aquele casamento, ele é exato, igual a Britney Spears. Aí, ó, Letícia, eu fui para Barretos, quase caí no golpe, tá? O que acontece naquele casamento lá em Las Vegas? Aquele Elvis, ele é cadastrado pelo governo de Nevada para realizar casamentos, tá bom? Mas, ô Letícia, ali em Barretos, não, Letícia, ia ser salva, tá? Por quê? Porque você tem aqui no Brasil obrigatoriamente que fazer os proclames, tá? Você tem que obedecer os proclames, você tem que encaminhar as formalidades lá
Você tem que mandar a documentação para o Ministério Público se manifestar favorável ao seu casamento, tá? Que ele não vê problemas. Então, aquela capelinha ali, ó, ia ser só uma brincadeira, mas lá em Las Vegas, não. Lá em Las Vegas, se eu fosse menina, eu dava golpe nos ricos, em Vegas. Gente de Deus, esses meninos, todo menino acha, né? Ai, se eu fosse mulher, eu ia fazer não sei o quê. Ah, se eu fosse mulher, eu ia dar golpe. Ah, se eu fosse mulher, eu ia casar com o marido rico. Não ia nada, tá? Vamos lá, mas cuidado com Las Vegas. Por quê? Que lá em Las Vegas, entrou naquela capelinha, o cara é registrado. Você apresentou seu documento, seu passaporte. A outra pessoa que está do seu lado juntou o passaporte, vocês vão sair de lá com uma certidão de casamento válida. E se aquele casamento é válido, você não precisa registrar no Brasil para ele ter validade. Você vai ser casado. Nunca mais solteiro, tá, Felipe? Uma vez casado, querido, nunca mais solteiro. Bem isso, se beber em Las Vegas, meu amigo, não case, tá bom? Então, as formalidades e os impedimentos, quando o casamento for realizado no exterior, ele vai observar as leis locais. Em Nevada, não precisa de proclames, tá? Na verdade, lá até tem, mas acho que os proclames são algumas horas. Tanto que você vai lá no cartório, lá na capelinha, você deixa a sua documentação, você marca um horário para casar e depois de não sei quantas horas ali, 2, 3, 4 horas, você volta lá e casa. Tá bom? Então, as formalidades e os impedimentos vão valer conforme a lei do local que você se casar. Tá bom? E aqui é importante nós lembrarmos do nosso regime de bens. Quais são os regimes de bens que nós temos no Brasil? Tá amarrado, né? Vai nessa. Você é outro que vai casar rapidinho, tá? Casar rapidinho. Quais são os nossos regimes de bens? Comunhão parcial, que é o nosso regime de bens geral. O que é isso, regime de bens geral? Vamos lembrar lá do 6º semestre, tá? O que é o regime geral? É aquele regime que vai ser a regra, tá bom? É aquele regime que vai reger todos os casamentos, se você não se opor. É aquele regime que vai dizer o seguinte, olha, a partir desse momento em que você cria essa sociedade conjugal, todos os bens que forem adquiridos ao longo dessa sociedade conjugal vai ser bens do casal. Então, cada um vai ter direito a 50% desses bens. Tá? Esse é o nosso regime geral de bens aqui no Brasil. Nós temos outros regimes? Temos. Comunhão universal, é esse que o Felipe, se ele fosse mulher, ele ia dar o golpe, não é, Felipe? Em todos os velhinhos lá em Las Vegas, não é? Um golpe nos ricos, ele ia casar com todo mundo, não é? Com regime de comunhão universal de bens, tá? Mas cuidado, tá? Se esse cara que você casar fosse velhinho aqui no Brasil, se ele tiver mais de 70 anos, você não herda nada. Cuidado, cuidado, hein? Comunhão universal de bens, tá? Que é aquele que todos os bens anteriores e posteriores ao casamento se comunicam, com exceção daqueles com cláusula de incomunicabilidade. Regime de separação de bens. O golpe no Brasil é pegar a aposentadoria dos ideias, exatamente, esse é o golpe aqui no Brasil, tá? Então, regime de separação de bens, nós vamos ter de duas formas, que é aquele convencional e aquele obrigatório, tá bom? Então, o Felipe, a Filipa, tá? A Filipa, ela vai dar o golpe nos velhinhos com mais de 70 tá de sacanagem, anos. professor, não. Tá claro, Filipa, não é? Filipa é um nome muito comum na Europa. A Filipa vai dar o golpe nos velhinhos e, só que, coitada, não estudou direito, esqueceu que os velhinhos
com mais de 70 anos, quando vão se casar, eles obrigatoriamente têm que seguir o regime de separação de bens. Coitada, aí na lua de mel é um infarte. Pois é, se deixou filho, se deixou ascendente, deixou descendente, a Filipa não vai ganhar absolutamente nada nessa herança. Tá bom? Você que falou que se fosse mulher, agora você está enrolado, que eu vou contar isso para todo mundo e essa aula está gravada. Tá bom? E a participação final nos aquestos é aquele regime contábil. Tá bom? Você lá no separação final, você vai ter que fazer lá as contas de quanto que você tem direito proporcional aos seus ganhos e aos ganhos daquela pessoa no casamento. Mas o que, que nós precisamos saber aqui com relação a regime de bens? O regime de bens, tá bom? O regime de bens do casal, se não existir pacto antinupcial, vai ser o regime geral do primeiro domicílio desse casal. Tá bom? Então, é isso que nós precisamos saber. Comunhão universal, separação de bens e participação final nos aquestos são regimes que exigem o pacto antinupcial. Tá bom? Então, se você se casa no regime de comunhão parcial de bens, tá bom? E você se muda para um outro país e fixa lá o seu primeiro domicílio, vai valer o regime geral de bens daquele seu primeiro domicílio, tá bom? Professora, me informei aqui sobre a prova. Até então, será o mesmo procedimento do semestre passado. Qual procedimento do semestre passado? É aquela plataforma, o professor posta a atividade no Moodle. Sim, sim. Aí a gente faz, aí já sai a nota. Isso, só que agora vai ser no Avalia. Pois é, o pessoal do CA, o que estão organizando, né? Eles falaram que não tem nenhuma informação ainda, mas ainda tem 2 semanas, né, para as provas. Então, Aí acho que semana que vem o coordenador deve marcar uma reunião. Sim, eu acho que você entra pelo Moodle mesmo. Aí você tá. só clica lá e faz a prova no sistema. Tá? Vamos top, ver. vai ser bom então. Semana que vem eu vejo direitinho e falo para vocês. Combinado. Tá bom? Então, voltando aqui ao regime de bens. Digamos que eu resolva me casar. Na verdade, eu vou até usar um caso real aí de um colega do meu marido. O colega do meu marido passou, olha só que delícia, num mestrado lá em Paris, tá? Ele tinha uma namorada aqui, a namorada dele resolveu ir com ele, e para ela poder ficar oficial lá em Paris, eles tiveram de casar, tá bom? Eles foram lá no cartório, casaram, regime de comunhão parcial de bens, tá bom? Regime geral de bens. Qual que é o primeiro domicílio desse casal? Eles já não casaram com passagem marcada para ir embora do Brasil? Qual é o primeiro domicílio, então, desse casal? A França. Digamos que lá na França, o regime de bens geral seja a comunhão universal de bens. Qual é o regime de bens que vai reger esse casamento do amigo do meu marido? Vai ser o que ele casou aqui no Brasil ou do primeiro domicílio? O do primeiro domicílio. Se o primeiro domicílio era comunhão universal de bens, o que vai valer para aquele casal é a comunhão universal de bens. Mesmo que aqui no Brasil eles tenham se casado em comunhão parcial. Tá bom? Digamos, vamos fazer um exemplo contrário. Digamos que um casal resolva se casar, tá bom? Eles moram num país que o regime geral de bens seja o regime da separação de bens, tá bom?
Lá eles casaram, não tem pacto antinupcial. Consta, então, como regime de bens, a separação de bens. Logo depois do casamento, eles fazem as malas e vêm morar no Brasil. O Brasil é o primeiro domicílio desse casal, tá bom? Eles ficam casados aqui no Brasil muitos anos, tá? A mulher comprando tudo, colocando no nome dela, porque ela tá achando que está casada de separação de bens, tá? Então, tudo no nome dela, no nome dela, no nome dela. O casal se desentende e resolve se separar. Qual é o regime de bens que vai valer para esse casamento? O do local onde eles casaram ou o regime geral de bens aqui do Brasil? Regime geral de bens do Brasil, tá bom? Então, se não existir pacto antinupcial, o que vale, tá bom? Então, se não existir pacto antinupcial, o que vale é o regime geral de bens do local em que as pessoas fixaram o primeiro domicílio, ok? Está lá na LINDB, no artigo 7º, parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E, se esse for diverso, a do primeiro domicílio do casal. Tá bom? Então, o primeiro domicílio do casal é o que vai reger, então, o regime de bens, se não tiver pacto antinupcial. Aí eu fiz aqui um esqueminha. Então, país A é onde é o local da celebração. Então, lá no local da celebração, nós vamos estabelecer as regras e os impedimentos da celebração. Inexiste pacto antinupcial, então eles optaram pelo regime geral daquele país. Logo em seguida, eles vieram embora para o país B, tá? Casaram lá na Argentina, tá? Mas já com previsão de mudança para o Brasil. Aqui é o país do primeiro domicílio do casal. Como eles casaram pelo regime geral lá da Argentina, vai valer para eles o regime geral do Brasil, que é a comunhão parcial de bens. Ok? Ok? E as invalidades do casamento? E aí? E as invalidades do casamento? Nós vamos aplicar as invalidades do casamento em regra pela lei do local da celebração, tá bom? Mas pode acontecer de nós termos de aplicar essas invalidades lá do primeiro domicílio do casal. Digamos que um cara de 40 anos que more lá nos Emirados Árabes Unidos, tá? Ele resolva se casar, tá bom? Ele é uma pessoa daqueles bem tradicionais lá, né? E ele escolhe para casar uma moça de uma família lá de Omã. Omã fica lá do lado dos Emirados Árabes Unidos, tá bom? Só que essa moça lá dos Emirados Árabes Unidos, ela tem 13 anos. A legislação lá dos Emirados Árabes Unidos e do Omã diz que a moça, a partir da primeira menstruação, já pode casar, tá bom? Então, lá em Omã e nos Emirados Árabes, não tem idade mínima para o casamento, não. Basta a primeira menstruação, tá bom? Gente, eu estou fazendo uma situação hipotética, tá? Então, lá lá nesses países, a moça já ficou menstruada, então ela já pode ter filho, em tese ela já pode ter filho, então ela já pode casar, tá? E aí
aí esse cara lá dos Emirados Árabes, ele avisa lá para o pai da moça, olha, eu vou iniciar um negócio, eu sou empresário, eu vou iniciar um negócio lá no Brasil, tá? Então eu quero casar, mas eu quero casar com uma moça da minha religião e eu quero casar com a sua filha. Aí o pai fala, não, eu já tenho uma filha mocinha aqui, ela tem 13 anos, já está passando da idade de casar. E eles celebram o casamento. O casamento é válido pelas leis de Omã e pelas leis dos Emirados Árabes Unidos? É válido, tá bom? Não tem impedimentos. E aí esse casal recém-casado vem fixar seu primeiro domicílio no Brasil. Esse casamento aqui no Brasil, que é o primeiro domicílio, é válido? E aí? Esse casamento aqui pode ter validade? Pode ser admitido pelas autoridades brasileiras? Não. Por quê? Porque esse casamento no Brasil é inválido. Tá? Esse casamento no Brasil é nulo. Ninguém menor de 16 anos pode casar no Brasil. Esse casamento, então, é nulo. Então, nós vamos observar as invalidades do casamento também pela legislação do local do primeiro domicílio do casal. E aqui no Brasil, se esse cara de 40 anos mantiver relações sexuais com essa menina de 13, o que ele está cometendo? Ainda que consensual, o que esse rapaz está cometendo, esse homem? Estupro de vulneráveis, tá bom? Então, ainda que eles sejam casados pela legislação lá de onde eles se casaram, aqui no Brasil esse casamento é inválido e esse cara está cometendo um crime, tá bom? Então, nós vamos observar as invalidades do casamento também no local do primeiro domicílio do casal. Ok? Beleza? Casamentos, então, realizados por autoridades estrangeiras devidamente habilitadas, tem validade no Brasil? Tem. Ok? Com exceção dessas invalidades, tá bom? Que a nossa lei determina. Mas, digamos, então, que a Letícia foi para Las Vegas, tá? Aí, coitada da Letícia, ela caiu no golpe da capelinha, viu, gente? Ela foi para Las Vegas, bebeu horrores lá em Las Vegas. Aí o namorado dela rindo, vamos ali no Elvis casar? Aí ela, vamos, vai ser muito engraçado. Ó, vocês dois, ó. Aí a Letícia, tá? Vai com o namorado dela lá na capelinha do Elvis, e o Elvis começa a cantar para eles, e aí ele fala lá no final: Letícia, você aceita seu namorado como seu legítimo esposo? É de sua livre e espontânea vontade esse momento? Aí a Letícia, sim! E hoje, casamento sob estado de embriaguez agora tem validade? Claro, você falou sim, tá bom? Aí o seu namorado, e você é fulaninho de tal, você aceita a Letícia como a mulher da sua vida, vai amá-la, respeitá-la na saúde e na doença? E ele, claro que eu quero. Aí vocês ficam lá, assinem então aqui o documento. Aí vocês vão lá e assinam. E aí no final, tá? Aí no final ele fala assim para vocês. Então, pelas leis de Nevada, eu os declaro marido e mulher. Aí vocês saem de lá com o papelzinho assim. Agora estamos casados. E aí? Esse casamento que foi feito por uma autoridade estrangeira, é mesmo, a cavalinha de velas, aqui mesmo, no Brasil, seria com Tim Maia. Já imaginou que legal? Então, esse casamento que foi realizado em Vegas,
tá? Vocês saíram de lá com uma carteirinha, cada um, tá? Um documento. Esse casamento é válido no Brasil? É, tá bom? Mas eu preciso registrar esse casamento para ele ter validade? Você não precisa registrar para ter validade, mas ele já é prova do seu casamento. Letícia, depois desse dia, você nunca mais será solteira, tá bom? Acabou. Você nunca mais será solteira. A partir de agora, você é casada. No mais feliz, divorciada. Ok? No mais feliz, então, divorciada. Mas você está feliz porque casou. E como coloca a parte... aí você vai ter que alterar depois. Vocês vão ter que fazer uma ação, tá? É uma jurisdição autônoma. Vocês vão ter que fazer uma ação para alterar, então, o regime de bens. Viu? Porque senão vai ficar o regime de bens geral do Brasil, já que aqui é o primeiro domicílio de vocês, vai ser o regime de comunhão parcial de bens, tá? Ok? Mas digamos que você esteja feliz com o casamento, era tudo que você queria. Ai, que legal, casei com o homem da minha vida, seu marido também está super feliz, você é a mulher da vida dele, vocês vão construir aí um futuro maravilhoso juntos, ok? Aquele casamento tem validade? Tem. Mas olha só, para você registrar o seu marido lá no seu plano de saúde, você vai ter que registrar esse casamento aqui no Brasil. E como é que você vai registrar esse casamento aqui no Brasil? Você vai ter que voltar lá em Vegas, tá, Letícia? Você vai ter que ir lá no consulado brasileiro em Vegas, tá? Você já casa, volta para o Brasil, volta para Las Vegas para a lua de mel, tá? Você vai lá no consulado brasileiro registrar esse casamento. O que eles vão fazer lá no consulado? Eles vão dar um carimbo, vão dar um carimbo no seu casamento, na sua certidão de casamento, dizendo que houve a chancela do consulado brasileiro, dizendo o seguinte, olha, realmente esse casamento aqui, que foi realizado aqui em Vegas, ele é válido, porque aquela autoridade que celebrou o casamento é uma autoridade registrada pelo estado de Nevada. As regras de capacidade e as formalidades foram observadas. Então, o consulado brasileiro vai avisar que aquela certidão de casamento é legítima. Com aquela certidão de casamento que foi chancelada pelo nosso consulado, aí você volta aqui no Brasil, onde você mora, ou no primeiro cartório de ofício de registro civil de casamento do DF, então é onde você mora, ou o primeiro cartório de registro do DF e registra esse casamento. Tá bom? A partir de então, esse casamento tem eficácia para a legislação brasileira, ok? Antes ele tinha validade? Tinha. Mesmo sem registro, esse casamento tem validade, tá? Inclusive, ele pode ser utilizado para divórcio, mesmo sem ser registrado, tá? Esse casamento, então, ele é válido no Brasil? É. Mas para que ele tenha eficácia aqui, para você poder colocar no plano de saúde, para você poder colocar, sei lá, numa declaração da empresa ou qualquer outra coisa, você precisa registrá-lo aqui no Brasil. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a casamento? Casamento no exterior? Eu vou deixar para falar do restante de casamento e divórcio na próxima aula. Ok? Alguma dúvida? Casar é bom, não é? Casar é bom e é facinho, tá? Então aproveita, Felipe. Vai por mim. Casar é a melhor coisa
para o homem. Ah, é a melhor coisa para o homem. Beleza? Alguma dúvida? Então, na semana que vem, nós vamos terminar casamento, vamos falar de divórcio e fazer uma pequena revisão, ok? Porque na outra semana é a nossa prova. Não, Creonice, aquela atividade que eu passei de escrever vale ponto, tá? Olha lá, o Danley disse. A que você ia postar, eu acho que você falou. Eu vou passar para estudar, tá bom? É para estudar exercícios. Aquela de escrever vale um ponto. O Danley está aqui falando, ó, mulher minha pelo menos vai se dar bem. É isso mesmo, né, Danley? Você vai tratá-la bem, com carinho, você vai amá-la, você vai fazer tudo para ela, tá? Você vai dar o melhor para sua mulher, não é verdade? Claro, ela vai ser a princesa da sua vida. Oi? A mulher do Danley vai ter 7 filhos. Se não for 10, ele diz.